firme aí nessa competição. Mas enfim, vamos seguindo, porque tem remo também em campo, tem mais algumas sessões aí de treinos antes da estreia na Série C do Brasileiro. O primeiro desafio do Leão vai ser quinta contra o São Bernardo, em São Paulo. E o técnico Marcelo Cabo agora conta mais do que nunca com um jogador cheio de motivação. Comemoração não faltou no final de semana do Remo. Uma delas foi a de Jean Silva, um capoeirista das antigas. São minhas raízes, né? Eu, como todo menino preto, sempre tem projetos culturais na minha cidade e minha mãe sempre fez questão de eu participar. E eu fiz por muitos anos, eu, meu irmão, e sempre também, quando meu irmão fazia gol, ele também fazia essa comemoração. Então a gente foi muito feliz na nossa infância, apesar de tudo, a gente foi extremamente feliz e a capoeira fez parte disso. O atacante foi o autor do segundo gol azulino diante do Cametá. Foi a quarta vez que ele balançou as redes com a camisa do Remo este ano. Contra o Tapajós, Jean Silva tinha feito 2 gols pelo paraense. Na Copa Verde, marcou 1 diante do São Raimundo. O time azulino já voltou aos treinos ontem à tarde, de olho em outros objetivos. Com a eliminação na Copa Verde e também na Copa do Brasil, a goleada por 4-0 contra o Mapará veio em um momento oportuno. Com certeza confirmou o bom trabalho que a gente vem fazendo. Mostra que a gente, apesar de ter sido eliminado quarta-feira por um grande clube, mostrou que a gente não se abateu. Muito pelo contrário, a gente ficou mais forte, continuou jogando, propondo o jogo e buscando resultado a todo momento. Depois das 2 eliminações em 2023, o Remo garantiu vaga na final do estadual e já começou a semana de olho no principal objetivo do ano. Quinta-feira, em São Paulo, o Leão começa a Série C diante do São Bernardo. Ou seja, é o momento de conciliar jogos decisivos com essa importante estreia. A Série C é o principal objetivo do clube, da gente também, então a gente vai entrar focado nesse campeonato e começar com o pé direito. Decisão do campeonato estadual Remo e Águia, 18 e 25 deste mês. Então, 2 quartas-feiras, no curso da Série C, nós vamos ter o encaixe no meio de semana entre jogos da Série C, Remo e Águia. Primeiro Águia e Remo em Marabá, depois Remo e Águia em Belém, para fechar esse campeonato estadual. O Jean Silva, capoeirista, né, como ele contou a história aí, na infância, praticando capoeira, e levou para dentro do campo a prática da capoeira nas comemorações com as suas cambalhotas. Bacana a gente ver como que um projeto social pesa na vida de alguém, né? Você vê como agora ele recorda e traz essa identidade para campo. Jean Silva, que é um jogador que está com 34 anos, mas ainda tem uma vitalidade que não corresponde à idade cronológica dele. Outro ponto, é um jogador que nós conhecemos jogando aqui, primeiro pelo Operário de Ponta Grossa, naquela decisão do acesso do Remo, da D para C em 2015, depois pelo Ipiranga de Erechim, e era um jogador de canelinha seca, né? Todo mundo falava isso, olha aí, é canelinha seca, mas corre muito, se dedica muito. Então ele já estava no radar do Remo há algum tempo, e agora nós vemos o Jean Silva fisicamente muito mais forte. E como ele não era titular, teve um problema de lesão, mas como ele não era titular, ele não foi tão desgastado na sequência de jogos do Remo. E nesse momento ele está na plenitude, acabou ganhando a titularidade, tomou a posição do Pedro Vitor e vem se tornando uma peça extremamente útil, também numa reconfiguração do time do Remo, porque o Diego Tavares perdeu a posição como atacante do lado direito para a entrada do Galdesani, que é mais um homem do meio campo. Isso mudou a estrutura do Remo e o Jean Silva é a peça mais apropriada para ser o parceiro do Muriqui. Por quê? Porque ele é um atacante flutuante. Ele é um jogador que consegue se apresentar pelo meio, mas principalmente pelos 2 lados do campo. Ele fica em constante movimentação, casou bem ali com a forma de jogar do Muriqui e com
os planos do técnico Marcelo Cabo. Bom, a gente vê a comemoração do gol, né? E no gol do Pablo Roberto Ferreira, o que explica tanta emoção nesse primeiro gol dele com a camisa azulina? Eu considerei extremamente humana a forma da comemoração e espontânea a forma da comemoração do gol do Pablo Roberto. E a gente vai explicar até, voltando a alguns lances do Pablo Roberto. Eu lembro que no primeiro jogo do campeonato, contra o Independente, ele acertou a trave. Então ele vinha buscando esse primeiro gol pelo Remo, poderia ter sido no jogo contra o Corinthians. Contra o Corinthians, veja só, ele teve essa chance aí, chutou, o goleiro rebateu e o Franco fez. Aí ele atira, a bola entraria, o Cássio dá um leve toque e a bola carimba a trave. Olha só, um leve desvio do goleiro e a bola carimba a trave. Teria sido a ocasião perfeita para o primeiro gol. Então veio esse primeiro gol da forma que expressa muito quem é e como é o jogador Pablo Roberto, jogador de muita força, que parte do meio de campo, que deixa 3 marcadores para trás, sai do goleiro, bate cruzado e faz o gol. Então, depois de todo esse histórico aqui, imagina ele, aí é o ser humano, no momento da comemoração, como ele extravasa, né, como ele põe para fora a emoção. Eu vi nesse momento da comemoração a reação de alguém que se cobra muito. E é muito bom a gente poder comentar isso aqui, primeiro porque jogador de futebol é ser humano. Há pouco nós ouvimos o Wilton Bezerra, o assistente, o técnico interino do Paysandu, falando do impacto que houve pela saída do Paysandu, do Márcio Fernandes, do Marcinho, do Ricardinho, do Bileu, porque, como ele disse, são seres humanos, nós aqui nos relacionamos, fazemos amizade. Aqui nós estamos fazendo uma outra abordagem humana, de um jogador que seguramente se cobrou muito, porque viveu o seu apogeu ali, cheio de perspectivas, depois do jogo contra o Corinthians em Belém, e pisou na bola no jogo seguinte contra o Caeté, e vinha sendo muito cobrado, e ele precisava dar uma resposta, não para a imprensa, não para a torcida, mas para ele mesmo. E ele conseguiu, no momento aí do primeiro gol contra o Cametá, a ocasião perfeita para extravasar como extravasou, e tendo ali a participação dos colegas que entenderam aquele momento ali. É sempre muito oportuno, sempre muito válido a gente ressaltar e destacar esses momentos espontâneos do ser humano acima do profissional.